É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Você está ouvindo o Jornal da Imperatriz, um oferecimento RS2, Escritório Imobiliário, contatos 98721-5914 ou 99726-2973, com muitas fazendinhas em Pomelo, Fazendinhas Campo Belo, prestações a partir de R$300 por mês. Jornal da Imperatriz, você bem informado. Vamos começar com o Diogo. Diogo, pergunta da jornalista Marli Valadares. Saúde e remédio, né? Qual a proposta que você tem para solucionar o problema com a falta de medicamento nos postos de saúde em Ribeirão das Neves, que são constantes falta de medicamento nesses postos aqui no município? Rubão, a farmácia de Ribeirão das Neves hoje, ela compra medicamentos sem identificar a real demanda que existe na nossa cidade. Hoje, nós não conseguimos imaginar se aqui, por exemplo, no bairro São Pedro, você tem uma população que precisa de mais remédio de pressão, né, enquanto você tem ali o pessoal do Monte Verde aqui perto que precisa de mais remédio de diabetes. Isso porque, da mesma forma como foi falado da segurança, a saúde também não tem dados. Então hoje a gente apenas vive. Se chegar lá no posto, tiver o médico, ele é atendido. Se não tiver, ele volta para casa para esperar o momento de quando tiver o médico. Então, para a gente conseguir resolver esse problema, primeiramente a gente precisa entender quem que é o nosso paciente, entender quem que é o nosso povo, para não ficar toda hora voltando para estar sempre fazendo o mesmo procedimento médico. Para a gente conseguir mudar isso, a gente precisa oferecer uma melhor estrutura, né, para os postos de saúde, para o hospital, alinhar a internet em todos esses postos, trabalhar com a questão dos agentes comunitários de saúde, entregando para eles tablets para que a gente consiga ter aí procedimentos que sejam realizados de forma imediata, para que essas informações sejam interligadas. Então, na hora que o Rubão for no médico, entender qual que é não só o profissional que precisa atendê-lo como o profissional médico, o tratamento que ele precisa, o medicamento que ele precisa, o retorno que ele precisa e acompanhar você do início ao fim até o seu processo de cura. Então, como prefeito de Ribeirão das Neves, garantir, né, primeiro aos agentes de saúde que vocês vão ter meu total respeito por isso tudo que vocês estão passando hoje, pelo fim do assédio, pelo fim da perseguição, respeitando a sua capacidade técnica e o que vocês já fazem com muito amor, que é cuidar de todos nós. E alinhar, melhorar essa estrutura hoje, garantindo que tenha um médico nos postos, que tenha uma estrutura adequada para receber os pacientes e trazer aí esses equipamentos necessários para o dia a dia. Aí assim a gente vai conseguir entender o nosso povo e conseguir melhorar a qualidade de atendimento das suas demandas. Candidato Vicente Mendonça, pergunta do jornalista Marli Valadares, da Rádio Imperatriz. Qual a proposta que você tem para solucionar o problema com a falta de medicamento nos postos de saúde? Que são constantes a falta de medicamento nos postos de saúde em Ribeirão das Neves. Rubens, hoje o município tem que investir 15%, o Estado tem que fazer seu investimento, esse tripé, e o governo federal. Essa constante falta de remédios no município já há mais de 2 anos. E a população está sofrendo com isso, por quê? Quando ela chega na unidade de saúde, ela não encontra medicamento, ela mexe na economia familiar. Porque ela tem que vir para a farmácia, quando não tem o medicamento popular na farmácia, ela tem que desembolsar esse dinheiro, ela mexe na economia, mexe na alimentação dela direto. Por exemplo, o exemplo das fitinhas. Hoje nós temos uma comunidade aí hoje com diabetes muito grande dentro do nosso município. Uma pessoa hoje pagar, vou dizer em média, R$120 por uma caixinha, ela não usa uma caixinha por mês, ela usa várias caixinhas por mês, que era entregue nas unidades dentro das farmácias do município. E eu quero saber o que fizeram com o dinheiro, porque não tem o medicamento. E a população acho que não pode ficar calada diante disso. Agora, no nosso governo, você pode ter certeza, nós assumindo a administração dessa cidade, nós vamos voltar para o medicamento, sentar com os governos que fazem suas contrapartidas, rever a nossa receita para ver o que está acontecendo.
conversar com as unidades básicas, os representantes dos PSFs, para que a gente faça um levantamento e voltar imediatamente os remédios para as unidades, para as farmácias do município, no qual a comunidade está necessitando e precisando muito. Não tem dipirona, não tem um remédio no posto, isso assim, é inconcebível, sabe? É revoltante. Diogo Fernandes. Garantir o seguinte, meu amigo, é o que a gente vem falando de forma constante. Hoje você tem modelos de cidades que já apresentaram uma estrutura médica que é funcional, né, que tem trazido aí um resultado efetivo não só ali para a sua comunidade, mas para toda a cidade. E a gente não precisa ir muito longe, né? Você tem hoje até Belo Horizonte que nos últimos tempos conseguiu alinhar e estruturar os postos de saúde, garantindo os profissionais de saúde em geral, aliando essas tecnologias, como eu falei, da internet, dos tablets para os agentes de saúde e transformando ali a sua comunidade onde ele está inserido, como você tem um próprio posto de saúde ali do Serra Verde, que está se tornando referência. Então eu acho que o interessante é o seguinte, verificar aquilo que está funcionando, por que está funcionando, os processos que a gente precisa aplicar para trazer isso para Ribeirão das Neves e a partir daí conseguir garantir que o nosso povo seja respeitado e atendido quando for procurar um posto de saúde na nossa cidade. Vicente Mendonça. Isso é um desrespeito, sabe? Um desrespeito muito grande com a nossa população. Quando você deixa de cuidar da população, deixa de cuidar das pessoas que necessitam do medicamento, do exame de sangue, porque hoje como o médico vai passar um pedido de exame de sangue para os seus usuários, as pessoas que estão buscando fazer um exame de rotina ou mesmo um pré-operatório, ele não tem como passar, ele vai ficar com vergonha. Ele fala, não, estou passando aqui, mas vai lá, vai ter que pagar no particular. E hoje a gente tem ouvido a comunidade, ouvido as pessoas, e as pessoas têm dito o seguinte, 400 conto o exame de sangue, 300 reais, 200, Dona Maria fala, o seu João fala, o seu Joaquim fala. É isso que a gente ouve na rua. Gente, não vou aceitar isso não. Nós queremos melhorar a qualidade das pessoas, a vida das pessoas. O hospital está lotando, porque quando a pessoa não tem como medir a glicose dela, tomar insulina, ela tem que ir para a UPA, ela tem que ir para o hospital para tomar soro, porque senão ela pode simplesmente perder sua vida, né? E isso é negligência, né? Se torna negligência de uma gestão. Nós vamos fazer diferente, nós vamos cuidar das pessoas do nosso município que necessitam, que precisam da saúde. Pergunta da Rádio Sintonia de Ribeirão das Neves. Falando de educação, Diogo Fernandes. Qual a proposta do candidato sendo eleito vai fazer para melhorar a educação? Vai fazer novas escolas? Vai fazer na sua creche? Etc. Rubens, a educação é a política pública que mais vai ter atenção, né, junto aí com a saúde e a segurança da nossa cidade. A educação de Ribeirão das Neves nos últimos 2 anos cresceu de forma vergonhosa. Eu tenho escutado de vários pequenos comerciantes que não contratam alunos formados pela rede municipal, pela rede estadual, vamos colocar assim, né, depois do ensino médio, porque eles saem com dificuldade de fazer meras operações matemáticas, de ler um simples texto. Os nossos jovens hoje estão sendo preparados para qual futuro? Porque dentro da nossa cidade, a instituição de ensino superior não consegue atender essa população que está se formando. Então o jovem hoje sai despreparado e sem oportunidade de emprego. Para a gente conseguir mudar isso, Rubão, a gente precisa investir massivamente na primeira infância. A gente precisa aumentar o número de vagas de creche, garantir que essas creches façam o seu cadastramento, o seu sorteio de forma transparente e não eleitoreira como acontece hoje, garantir com que as mães consigam creche integral, para que a escola integral também, para que elas consigam ter a oportunidade de trabalhar. Todo mundo sabe a quantidade de mães solos que existem em Ribeirão das Neves e a gente precisa sair do discurso. Então, não só no sentido de construir novas creches e escolas, mas também sendo viável, sendo possível trabalhar, né, com a parceria público-privada para a gente conseguir atender hoje, principalmente demandas emergenciais que são esquecidas dentro da nossa cidade. Isso já acontece em muitos lugares e a gente precisa também trazer modelos que atendam as mães
né, de Ribeirão das Neves. Um exemplo claro disso são as EMEIs que tem em Belo Horizonte e que tem dado muito certo, né, para o município e que a gente pode também trabalhar aqui dentro da nossa cidade. Candidato Vicente Mendonça, Educação, pergunta da Rádio Sintonia, de Justo Lopes. Qual a proposta do candidato sendo eleito para fazer para melhorar a educação? Vai fazer novas escolas? Vai fazer nova creche? Etc. Primeiramente, valorização do nosso profissional da educação. A gente precisa também valorizar o profissional. Se você tiver um profissional bem remunerado, com certeza a gente vai ter também condições de concurso público para poder a gente ampliar e para poder atender melhor e dar uma melhor formação para os nossos alunos. Nós vamos ampliar a oferta de vagas de educação infantil, creche e pré-escola. Precisa, né? Escolas ambas integrais na rede pública municipal e na rede conveniada. Porque a gente também tem que buscar a rede conveniada, acabar com os convênios no nosso município. Não existe, nós temos aí vários parceiros que querem debater e discutir isso. O município é muito grande, então a gente precisa fazer esse debate na cidade. E uma das minhas lutas, dos meus mandatos de vereador, é as casas-escolas. Você tem aqui em cima, aqui no Santa Matilde, aqui, casa-escola é muito pequeno. Se você tem uma mão de obra que pode ser aproveitada numa escola, numa creche, numa pré-escola ou na escola de ensino espaço menor com menos alunos. Em Santa Matilde nós temos um espaço, um terreno, né, que é uma vila antiga da nossa cidade, que dá para fazer uma e-mail, fazer uma escola com integral, e que as mães saem para trabalhar, os pais saem para trabalhar e às vezes não sabem onde deixar os filhos e acaba tendo um custo do seu salário para fazer isso, né? Promover a permanência de aluno na escola, diminuir o distanciamento social entre educador e educador na comunidade, via o fortalecimento de programas, escola aberta, escola integral e outras atividades complementares e aprendizado. Dar continuidade na oferta do kit escolar, manter a oferta de uniformes, ampliar a oferta de vagas em creche e ampliação de escola fundamental no tempo integral e valorização do salário de educadores também infantil. Outra coisa, Augusto, é o governo que menos construiu escola no município, tanto creche quanto escola no município. Em 8 anos eu não vi uma escola construída. Diogo Fernandes. Bom, trazer para a população de Ribeirão das Neves que na minha gestão a gente não vai esquecer da educação, trazendo aí o esporte e a cultura para sustentar a formação desse jovem, trabalhar na capacitação, né, de toda essa juventude que está aí precisando de emprego. Hoje a gente não tem um sistema S dentro da nossa cidade que precisa ser atraído. A gente tem dentro do orçamento da nossa cidade estrutura para trazer aí a FIENG, trazer o SESI, trazer o SENAI, implementar no ensino técnico através do fortalecimento do Trilhas do Futuro, que hoje é o programa de maior investimento de ensino técnico do país, com mais de 1,7 bilhão de reais investido. A gente precisa trazer a nossa parcela para dentro da nossa cidade, especialmente atrelado à criação de uma nova vocação econômica na área de inovação e tecnologia. E quero dizer o seguinte, trabalhar também, pessoal, com as externalidades, que são os aspectos aí que fogem desse relacionamento direto professor-aluno e que estão causando um problema muito sério com a evasão escolar. A gente precisa entender o que está acontecendo isso, a gente precisa entender por que o aluno não está aprendendo, não está absorvendo esse conhecimento, para que ele possa ser melhor preparado e saia com a certeza de que vai ter condições de se preparar para um vestibular na Universidade Federal, no ensino militar, enfim, aonde ele quiser ter a possibilidade de se tornar o adulto que ele precisa se tornar. Vicente Mendonça. Rubens, como fazer isso das creches integral e pré-escola e escola integral para o município? Para seleções já tá disponível, já tem disponibilidade em vez, e escola integral é onde vamos fazer o projeto e enviar ao Ministério da Educação. Essa é uma das propostas que nós temos. E também nós temos outra, que é o EEA, Educação Especializadas para as Pessoas com Autismo e outras deficiências. A gente precisa implantar salas dentro das escolas municipais para atender esses meninos. Então nós vamos criar alguma possibilidade de salas para que esse menino prepare primeiro antes para poder ir para dentro da sala convencional. Esse projeto funciona, tem funcionado bem em Contagem. Eu tenho certeza que aqui também nós vamos conseguir fazer esse trabalho
para que os nossos meninos sejam melhor aproveitados e possam ser ter menos dificuldade de bullying dentro da sala de aula, ter um acompanhamento especializado com profissionais especializados da área para atender essas crianças com deficiência e autismo. É a Rádio Imperatriz, a rádio que contagia, de Ribeirão das Neves. Terceira pergunta, terceiro bloco, para Diogo Fernandes. Diogo, o que levou a aceitar essa missão de ser representante do povo no Executivo Municipal? E quais foram os critérios da sua escolha do seu nome no partido? Bom, a escolha da formalização da candidatura do Partido Novo se deu exatamente pelo fato da gente entender que as opções de candidatos que estão se apresentando para a nossa cidade são de pessoas que tiveram a oportunidade de mostrar uma diferença na vida da sociedade e isso não aconteceu. Nós estamos vendo mais promessas de um futuro que não vai chegar. Você não vai dizer que você vai ter uma solução diferente apostando nas mesmas pessoas que tiveram oportunidades de fazer diferente, de prestar conta, mas prefere bater nas suas costas e vir com um sorriso amarelo, garantindo um futuro que não virá. O Novo, ele tem uma metodologia de organização que é diferente de outros partidos. Eu não fui escolhido pelo simples fato de querer ser o prefeito. Quando o nosso time decidiu ter candidatura própria em 2024, o Partido Novo tem um processo seletivo para todos os candidatos, para prefeito, para vice-prefeita, que é a minha vice Mário Prates, e para todo o nosso time de vereadores. Então nós fizemos processo seletivo, nós participamos de um curso de formação específico para cada área. O Partido Novo, ele tem ainda para o candidato a prefeito, que é o meu caso, um curso que você tem que fazer e tem que apresentar um trabalho de curso sobre a cidade. Eu fui sabatinado com deputados do Brasil inteiro, com auditores que participam hoje de esferas federais, para depois disso ter aprovação como candidato a prefeito de Ribeirão das Neves. E o resultado, meu amigo, está aí. Onde você vê um político do Partido Novo exercendo suas funções, é sinônimo de qualidade onde ele esteja atuando. Vou lhe dar um exemplo. O prefeito Adriano de Joinville assumiu a realidade da nossa cidade de Joinville, com o município sendo a 5ª melhor cidade para se viver. Recentemente, Joinville ganhou o selo de melhor cidade do Brasil para se viver e tem o melhor IDEB do país, recentemente conferido aí pelo Ministério da Educação e Cultura. O prefeito de Patos de Minas, o Falcão, ele está indo para o processo de reeleição sem concorrente, porque fez um trabalho tão magnífico que, no final das contas, a população reconheceu de que não teria chance para outro candidato. Candidato Vicente Mendonça, o que levou a aceitar essa missão de ser representante do povo no Poder Executivo Municipal? Quais foram os critérios para escolher o seu nome? Rubens, primeiro que eu vim para a cidade em 1987, fiz trabalho de base na minha comunidade, na área da saúde, da educação, do transporte. Em 2000 fui eleito vereador dessa cidade e fui por 3 mandatos, conheço a necessidade da população e sempre trabalhei para que chegasse a oportunidade de pleitear um cargo do executivo, porque sei que precisava de melhorar a vida de pessoas. Eu já trabalhava em função das pessoas, da água, da luz, do transporte. Eu sempre procurei fazer isso. A outra coisa, outros critérios, é a escolha interna do nosso partido. Primeiro a gente passa pelo diretório, faz o debate, faz a discussão e a militância vai e vota no nome da pessoa para que ele possa vir ser candidato. Então, assim, eu construí essa imagem dentro do meu partido. E depois foi feita uma pesquisa técnica que a comunidade de Neves, na pesquisa, aponta meu nome com um percentual importante para que eu pudesse colocar meu nome à disposição da cidade para disputar as eleições municipais. Essa mesma comunidade me deu a oportunidade de ter 3 mandatos de vereadores em defesa da população. E depois, na pesquisa, ela me mostra que eu tinha critérios e espaço para poder disputar a eleição municipal. Diferente de outros candidatos que não tem histórico nenhum, que é o que está aqui, que não tem histórico nenhum da cidade, nem é da cidade. Ele não representa Ribeirão das Neves, porque ele nem é da cidade. Diogo Fernandes. Então, continuando, meu amigo, aonde você tem um mandatário do Partido Novo é sinônimo de que você tem aí a qualidade na questão da gestão.
Hoje nós falamos muito sobre essa questão do pertencimento que foi quebrado durante os 8 anos aí que o atual prefeito pregou para todos nós, né? E está realmente tentando trazer uma pessoa que não tem qualquer conhecimento sobre Ribeirão das Neves. Mas eu quero deixar um detalhe muito exposto aqui. Eu não nasci em Ribeirão das Neves, mas foi aqui que eu escolhi viver e é aqui que eu escolhi criar minha família e encerrar os meus dias. Eu acho que a gente tem que se apegar à questão de resultados. Até 1970, Ribeirão das Neves tinha 10 mil pessoas. Hoje, Ribeirão das Neves tem mais de 350 mil pessoas. Isso quer dizer, Rubão, que muitas das pessoas que estão me ouvindo vieram morar aqui há 10, 20, 30 anos. Ribeirão é das Neves, dos Costa, dos Menezes, mas dos Fernandes também. E a gente tem que trabalhar com quem sabe fazer, não com quem fica com o discurso de dizer, olha, eu conheço. Você não mata a fome no cardápio, você mata a fome com política pública efetiva, transparente e respeitando o cidadão. Candidato Vicente Mendonça. Rubens, aqui eu casei, né? Tive 2 filhos, né? Aqui eu pude, né, trabalhar, sustentar minha família, né? Também não sou da cidade, mas tem mais de 30 anos que eu moro aqui. Eu conheço a realidade da minha cidade no transporte, na educação, no desenvolvimento social, na infraestrutura dessa cidade, na mobilidade. Tenho certeza, se eu assumir o executivo, eu vou poder fazer um trabalho porque eu conheço a cidade de fato. E isso me dá a oportunidade de fazer algo pela Ribeirão das Neves, com certeza. No ponto da rádio, né? O último bloco, a última pergunta era assim, quando a gente vai fazer 3 segundos de livro para vocês depois. A última da rádio é essa aqui, que vem de um ouvinte, né? Que participa muito da rádio Imperatriz desde o início. Muito conhecido aqui em Neves, que é o Cico Neto. Ele é morador do bairro Santa Marta. Ele fez uma pergunta baseada em conhecimentos gerais de vocês. Então, Diogo, para Vicente, para Diogo, vou fazer para o Diogo primeiro, depois para vocês. Ele perguntou aqui, ó, quantos bairros tem Neves? Qual é o bairro? Foi o primeiro bairro de Neves? E qual é o menor bairro de Ribeirão das Neves? Você pode falar? Não faço ideia da total de bairros, qual foi o primeiro bairro e qual foi o último bairro. Isso aí, sobre historicidade, confesso a você que não sei. Mas sei te dizer o seguinte, de maneira macro, o que tem, o que não tem, onde chega e onde não chega. Então, assim, desculpa decepcionar, como é o nome dele? Perdão, não entendi. Cico Neto. Vou repetir de novo para você. Não precisa repetir. Eu não entendi, eu já entendi. Mas a questão é o seguinte, não é a questão do primeiro bairro, do último bairro, de quantos bairros tem. Eu não sei te falar isso. Eu sei te falar o seguinte, de maneira macro, o que não tem. Eu sei te falar do que precisa e de como isso vai ser feito. Então, se ele quiser, por exemplo, saber sobre propostas de como a gente vai conseguir mudar essa realidade, trazendo aspectos técnicos, eu consigo responder ele. Agora, essas historicidades mais íntimas, eu confesso a você que não. Você tem 4 minutos. Não tenho. Eu não quero enganar ninguém em relação a isso. Eu não preciso dizer ao eleitor que eu sou perfeito. E eu digo a ele o seguinte, eu pelo menos estudei muito para estar aqui. E é dessa forma que eu quero me apresentar para Ribeirão das Neves. Então, garanto que em todos os aspectos de políticas públicas, eu estou preparado para administrar a cidade. Essa historicidade que ele me perguntou, realmente eu vou estudar mais e na próxima eu vou estar preparado. Tá certo. Candidato Vicente Mendonça. A pergunta do Cico Neto, né? Bairro Santa Marta, pessoa muito conhecida, mais antiga aí, da família mais antiga de Neves, perguntou para você quantos bairros tem em Neves, qual foi o primeiro bairro e qual o menor bairro de Ribeirão das Neves? Rubens, o primeiro bairro e o menor bairro é difícil da gente até saber qual que é. A pergunta dele é muito interessante, ela faz a gente um teste de conhecimento da cidade. Agora, quantos bairros, se eu não esqueça, eu acredito que deve ter a média de 150 bairros, mas só que você não tem o registrado, tá? O que a gente conhece por registro, por projetos que passam pela prefeitura. Mas só que você tem mais uns outros 50 ou mais irregular na cidade, que não passou pelo trilho do Secretário de Planejamento. As pessoas foram abrindo os loteamentos sem registrar esses lotes. Então fica difícil a gente falar a quantidade certa de bairros em Ribeirão das Neves. O menor bairro não sei, nem o primeiro bairro, que eu também nunca pensei nisso, tá? Vou ser sincero com ele. Também não vou enganar ele, mas com certeza
nós vamos fazer política para atender todos os bairros registrados e os regulares com muita atenção e com muito carinho. Diogo? Depois eu queria pedir a ele que me desse essa resposta, eu fiquei curioso, viu? Mas dizer também o seguinte, por exemplo, essa questão em relação aos bairros, se você for ver o próprio bairro Liberdade, né? A própria Prefeitura de Ribeirão das Neves sabe que existe, mas 90% das informações sobre a questão do bairro, ela não tem. Então, na hora que você for discutir questão em relação à escola, posto de saúde, saneamento básico, né, potencialidades para desenvolvimento econômico, como é que está estruturada as pessoas lá para desenvolvimento social, você não tem. Né? Então, assim, se a própria Prefeitura não tem os dados completos sobre a cidade, imagine a gente ter todo esse glossário. Mas eu gostaria muito depois que ele me falasse essas respostas, porque eu fiquei curioso e eu não quero morrer na curiosidade. Tá certo. Vicente Mendonça? Então, a gente vai ter vários bairros pequenos dentro de Ribeirão das Neves, mas hoje, você fazer uma leitura de quantos bairros tem ou não tem, igualzinho eu já comentei aqui, já falei na minha fala, é uma cidade que tem muitos bairros irregulares, então a gente vai ter que fazer um trabalho de regularização, vai ter que sentar com essa comunidade. Você tem ali o São Judas Tadeu, você tem lá o São Marino, o São Remo, que não é regularizado, você tem aqui no alto do Barcelona, que não é regularizado, falta água, falta rua, falta tudo. Então, assim, nós temos um trabalho aí importantíssimo na cidade de levantar tudo isso, poder apresentar geograficamente para Ribeirão das Neves o que nós temos de fato de moradores na cidade. Será que é 350 mil mesmo? Ou é mais? Agora, a gente calça curta os dois candidatos. Os dois candidatos. Preciso de uma colocação dos dois candidatos. Vou deixar as perguntas de 2 minutos. Cada um pode fazer a pergunta e tem 2 minutos para responder. São 3 perguntas de cada candidato, para candidatos para candidato. Do Partido Novo para o Partido do Trabalhador. Vamos começar com o Vicente Mendonça para o Diogo Fernandes. Perfeito. Primeira pergunta. Diogo, hoje a gente está vivendo um momento difícil em Ribeirão das Neves, que vem revoltando a população. Nós já debatemos aqui, já discutimos isso aqui, que é a questão da saúde. Na sua gestão, como que você pretende, de fato, resolver o problema da saúde em Ribeirão das Neves? Vicente, eu vou reiterar tudo que a gente conversou aqui. Primeiro, garantia ao cidadão de Ribeirão das Neves de que o secretário ou a secretária de saúde vai ser uma pessoa despreparada. Não vai ter essa descontinuidade como aconteceu de um secretário a cada 1 ano e meio, por exemplo, como aconteceu na atual gestão, e onde as contas públicas não fecham. Tem mais de 200 milhões soltos aí, a gente tem que saber onde vai esse dinheiro. Segundo, respeitar o servidor público, todos os servidores públicos da área da saúde, né, de outras áreas também, mas vamos voltar para a saúde, que hoje estão sendo perseguidos, estão sendo assediados, estão sendo utilizados apenas como ferramenta eleitoreira, e estão perdendo oportunidades em cargos de gestão e direção, sendo que eles têm muito a oferecer para a nossa cidade. Terceiro, estruturar não só a gestão de pessoas, atraindo mais médicos, atraindo outros profissionais da saúde para que a gente consiga atender aquelas demandas que não estão sendo supridas, né, e estruturar, aí trazendo a internet, trazendo sistemas, né, de softwares que possam melhorar e atender o cidadão que hoje a gente desconhece, e trabalhando aí em todas as esferas, como seja das redes de atendimento, seja farmácia, seja a atendimento de emergência. Vicente. Gente, nós precisamos trazer o programa Mais Médico de volta para Ribeirão das Neves, que a gente precisa do apoio do governo federal, trazendo o programa Mais Médico. E outra, gente, por que faltar médico nas nossas unidades básicas de saúde, se quem paga os médicos e os profissionais é o próprio governo federal? Então está faltando gestão, pessoas que estão assumindo a secretaria que não tem competência, quem mexe com concreto está assumindo a saúde e não está valorizando os profissionais, não estão capacitando. Poderiam ter capacitado os profissionais, os ACRS das unidades básicas de saúde, fizeram um processo de demanda para poder dispensar esses profissionais para fazer um outro processo. Não, nós temos que capacitar, nós temos que valorizar
o profissional de saúde cada vez mais para que a gente tenha uma boa saúde, voltar aos medicamentos e os exames de sangue que está faltando nas nossas unidades de saúde. Se possível, em todos os serviços da saúde está faltando alguma coisa. Diogo. Não é só a questão do salário que vai atrair a questão dos médicos em Ribeirão das Neves, né? Hoje existe até se você tem uma falta de estrutura que permite esse médico trabalhar, ele acaba se tornando apenas um renovador de receita. Então a gente precisa entender essas externalidades que repulsam os médicos de quererem vir para Ribeirão das Neves. Hoje nós temos, por exemplo, no São Judas, uma quantidade muito superior de residentes do que existia no passado. Então, médicos sem muitas experiências profissionais estão sendo atraídos em detrimento daqueles que eram bons e entendiam sobre a qualidade da saúde da nossa cidade. Enfim, trabalhar com essas externalidades para que a gente possa voltar a ter uma saúde de qualidade em Ribeirão das Neves. Vicente Mendonça, segunda pergunta ao Diogo Fernandes. Diogo, quando a gente se fala da cultura em Ribeirão das Neves, qual modelo que você vai implantar de fato para atender a nossa cultura de Ribeirão das Neves? O que está aí hoje, ela não tem proposta, a gestão que está aí hoje não tem proposta. É muito fácil você trazer cantores de fora e não ter proposta na cultura para Ribeirão das Neves. Qual que será o seu modelo de proposta para a cultura de Ribeirão das Neves? Bom, primeiro fazer uma pasta funcionar de Nevense para Nevense como deveria ser, né? Não transformar aí as nossas festividades e as nossas raízes apenas em um palco eleitoreiro. Então, todas essas festividades religiosas, tanto na parte católica, quanto na parte evangélica, quanto na questão dos povos tradicionais aí com Congado, quanto a nesse mapeamento dos artistas que tem na nossa cidade, que não são ouvidos, como eu falei, que não são lidos, que não são descobertos, são essas pessoas que eu estou querendo buscar e trazer para perto da gente. E, logicamente, ouvir aí pessoas que têm uma capacidade de trabalho invejável e que já faz tanto pela nossa cidade, que não deixou a cultura morrer, né? Como você tem aí os meninos aí da Semifusa, como eu falei, que precisam ser respeitados e ouvidos novamente, então, e tem levado uma cultura de Ribeirão das Neves para Ribeirão das Neves, como eu estou defendendo. Vicente Mendonça. Primeiro, ter profissionais capacitados para fazer projetos para a cultura, para a valorização dos nossos artistas. Incentivar a cultura nas suas múltiplas formas de manifestação como meio de fortalecimento das entidades. Né? Nós temos várias entidades locais. Integração territorial, humanização e convivência urbana. Valorização da cidade e participação da juventude. Nós temos bastante, né? Pessoas jovens que estão sempre no entendimento da música e da participação cultural. Implementar a política municipal no sistema de gestão cultura, com respectivos órgãos de gestão de conselhos, fundo, fora de participação e orçamento. Diogo. Essa questão de trabalhar com a captação de recursos é importante. E Ribeirão das Neves nunca teve, né, um projeto de um grupo preparado para atrair esses recursos, seja públicos ou privados. Então, fazer essa garantia da questão da legislação com gente que realmente entenda e não transforme isso em meros projetos eleitorais. Diogo Fernandes, a terceira pergunta é de você, né? São duas perguntas para você, tem que dar duas perguntas para você também. Para Vicente, foi duas, né? Agora vamos a sua primeira pergunta para o Vicente. Perfeito. Está livre, tá? Perfeito. Vicente, em 2012 a 2016, no governo da Daniela, a gente tinha um cenário que falava muito sobre essa questão que nem você fala, PAC aqui, PAC ali, vamos fazer, vamos acontecer. O governador era o Pimentel, que era do seu partido, o presidente também era do seu partido. E nesse cenário a gente teve a pior gestão da história da cidade, né? Vários índices de corrupção, servidores sendo desrespeitados, salários sendo pagos de forma parcelada. Qual que é a garantia de que Ribeirão das Neves realmente vai ter um futuro esplendoroso, se no passado, quando vocês tiveram a oportunidade de administrar a cidade, vocês afundaram ela, vocês quebraram ela? Primeiro, que é o Vicente Mendonça, que está aqui como candidato a prefeito. Outro, nós sofremos um golpe, né, em 2014, onde o Temer assume o governo com vários projetos em andamento em Ribeirão das Neves e logo depois o Temer corta todos os recursos
onde era gestão e parceria do governo Pimentel e Dilma, os municípios foram efeito cascata, cortaram os nossos recursos. Então, sim, eu acredito que o governo que estava aí, ele fez gestão em cima dos projetos que foram deixados pelo governo anterior dele. Agora, com certeza, com o governo federal que está chegando aí, com várias propostas do Pacto de Seleções e outros investimentos, tenho certeza que com recursos de lá, nós vamos poder fazer uma saúde melhor, educação melhor, discutir o transporte que já está aí, ó, o transporte elétrico, o ônibus, né, que já está em discussão, em debate, nós vamos poder pegar esse recurso e fazer um investimento para o nosso município. Então, sim, é o que eu vejo. Daqui para frente é o Vicente Mendonça que vai fazer novos investimentos para Ribeirão das Neves com projetos de fato. Diogo? Você fala em relação à questão lá do Temer em 2014, eu não lembro, mas enfim, mas a gente esquece que o Lula está no governo desde 2002, né? E nesse cenário você tinha 12 anos de um Brasil que era pobre e continuou pobre. E nesse cenário você teve um governador do estado, até mesmo quando o fato não tinha acontecido, que nunca se preocupou até em resolver problemas da dívida. Pelo contrário, ela nunca se potencializou tanto quanto foi na gestão do governador Pimentel e também na questão da Daniela Corrêa. Ou seja, são erros sucessivos, né? São fracassos sucessivos de gestão, independente de quem fosse, em qualquer esfera. Eu acho que não dá para acreditar muito nesse modelo de gestão que você está falando, tendo em vista que o povo já teve essa oportunidade no passado e o que viu só foi desastre. Vicente? Candidato, você não pode falar muito de dívida não, que o governo do estado hoje tem, né, protelou a dívida do estado até quando ele pôde, e hoje ele está até mesmo com motivo de negociação, porque ele nunca preocupou com a dívida externa, então com a dívida pública do estado de Minas Gerais. Olha, eu acredito que quando era vereador em 2000, se fazia uma política de assistencialismo muito grande nesse município. Quem atendia a população eram os vereadores com cesta básica. Quando o Lula entrou, ele criou o Ministério do Desenvolvimento Social. Ele erradicou a fome no Brasil com mais de 30 milhões. Quando o governo Temer e o governo Bolsonaro entrou, voltou os 30 milhões de fome. E hoje a gente vê de novo a indicação da fome do Brasil, o emprego aumentando e as coisas voltando no trilho certo. Acho que gestão tem que ser séria. Não estou falando aqui de governo A ou de governo B. Governo ruim é o que está aí. Hoje é o governo ruim que está aí. Deixar o povo sem saúde, sem transporte, sem emprego, não fazer uma política de fato para os municípios de Ribeirão das Neves, para os munícipes de Ribeirão das Neves, isso para mim é política ruim. Eu acho que o governo federal tem dado sendo propositivo, tem mandado recursos, tem aberto as portas, totalmente republicano, aberto as portas para a discussão dos municípios, para poder ajudar os municípios. Então, candidato, eu acredito que eu quero fazer uma gestão compartilhada diferente do que está aí hoje no nosso município. É daqui para frente que nós vamos fazer gestão. E tem uma dívida, você tem citado, tem uma dívida que nos preocupa nesse município, que aumentou 40% nesses 8 anos ou mais dentro de Ribeirão das Neves. Diogo Fernandes, sua segunda pergunta para o Vicente Mendonça. Gostei quando você falou que nesse caso a gestão vai ser diferente porque é o Vicente Mendonça. Você foi, na sua última legislatura, 2017-2020, foi o primeiro mandato do atual prefeito. E nós tivemos casos de impeachment, decreto de calamidade financeira que virou ação de improbidade administrativa, uso da máquina pública para fins pessoais, reajustes tarifários que foram aprovados, votados, né, na sua legislatura, que permitiu até o reajuste 2 vezes mais do que a própria inflação. E nesse cenário eu não vi nenhuma ação efetiva do senhor como vereador barrando nada disso. Como é que Ribeirão das Neves vai ter certeza que o Vicente Mendonça como prefeito não vai ser o vereador que foi na última legislatura? Vicente Mendonça, respondendo a segunda pergunta. Em 2000 a 2008, 2017, fui um dos vereadores mais combatentes nessa cidade. Tanto só não fui, como também fui um vereador que devolveu a verba de paletó para a Câmara, que eu não concordava com a Câmara. Voltei com vários aumentos, contra vários aumentos de salário dentro da cidade. Então, assim, eu sempre pautei a legalidade do município. Nunca deixei de estar brigando pelo direito das pessoas. Agora, quando você vai para um debate de um transporte, de discussão
de análise. Então, assim, pode ter certeza, gente, no meu governo eu vou fazer diferente. Enquanto executivo, nós vamos poder fazer muito mais pelo Ribeirão das Neves. Vicente Mendonça, Diogo. É mesmo, Cara. Bom, dizer à população de Ribeirão das Neves, pessoal, que o comportamento, tem um ditado que minha mãe sempre me fala que diz que o hábito faz o homem, né? Então, assim, a gente tem modelos reiterados aí de condutas de uma Câmara Municipal que deixou de atuar em 8 anos. E, novamente, foi por esse motivo que o Partido Novo se organizou, por a gente entender que quem deveria estar prestando contas de tudo isso que aconteceu, vem aí, né, com desculpas e promessas. Mostro dizer para vocês que na minha gestão, né, não só a lei de acesso à informação, mas também os canais aí da ouvidoria, da transparência, vão estar funcionando de forma fácil, para que você possa acompanhar todos os atos da Prefeitura, sabendo onde está sendo gasto cada centavo, e isso o Partido Novo já faz em vários mandatários, vocês podem acompanhar isso em vários prefeitos, vocês podem acompanhar isso a nível Brasil e sabem que não é discurso, mas sim uma prática já consolidada com a filosofia do Partido Novo. Diogo Fernandes, sua última pergunta, a terceira pergunta para o candidato Vicente Mendonça. Vicente, quantos SAMUs tem em Ribeirão das Neves e como você vai estruturar o atendimento de emergência na nossa cidade? Diogo, eu acredito que o número certo de SAMU, eu acredito que eu não vou te dizer não, porque deve ter 4 ou 2 por aí afora, ou 5, mas não vou te dizer um número certo não, mas que a gente vai trabalhar com a política do SAMU para atender de fato a nossa população, que hoje está com um déficit muito grande, está com dificuldade de atendimento. Você pode ter certeza que a gente vai fazer uma política da saúde para atender com mais rapidez, com mais qualidade a quem precisar do SAMU. Bom, dizer que infelizmente em Ribeirão das Neves a gente tem um SAMU tipo USA, que tem um médico, e um enfermeiro e um condutor, e apenas 3 tipos USBs, onde tem um condutor e um técnico, onde você deveria ter 2. Isso para atender uma cidade de mais de 350 mil pessoas aqui, como foi colocado. Isso significa que toda e qualquer pessoa que depende hoje de um atendimento de urgência em Ribeirão das Neves está mais factível à morte do que ao próprio atendimento. E a gente precisa entender que, infelizmente, a atual gestão só trabalhou dessa forma com atendimento de emergência por causa dos custos que são pagos pelo governo federal. Ou seja, em vez de se preocupar em potencializar isso, quem sabe até utilizar outros consórcios multifinalitários, trabalhar de forma cooperada com outros municípios, a gente tem uma prefeitura que virou as costas e quem precisa desse tipo de atendimento está aí fadado à morte. Dizer que na minha gestão nós iremos transformar esse cenário aumentando o número de SAMUs na nossa cidade. Vicente Mendonça. Não só o SAMU, mas a gente sabe também que as nossas ambulâncias, ontem mesmo só tinha uma funcionando, uma cidade com 350 mil habitantes. Eu acho que a gente tem que olhar a legislação, quais são os nossos direitos para ter o SAMU, quais são os direitos nossos para ter as ambulâncias. E também, gente, da manutenção. Nós vemos hoje que o atual governo não consegue nem sequer fazer a manutenção dessas ambulâncias, não consegue nem sequer fazer um atendimento adequado às pessoas. A saúde virou um caos na nossa cidade. Isso com certeza, diante da pergunta do nosso colega aqui candidato, o tempo todo a gente vê que a saúde não tem. Última pergunta do Vicente Mendonça, né? Que o Diogo já fez 3, a última do Vicente, para o candidato do Partido Novo, Diogo. Diogo, como você pretende resolver, que nós praticamente quase não tivemos nesse município, construção de casas populares? Sendo eleito, qual será a sua proposta de governo para as pessoas que moram em situação de risco, beira de córregos, para que possam entender de fato a moradia popular em Ribeirão das Neves? Vicente, um dos pontos que eu abordei aqui quando foi falado sobre a questão da segurança foi de fortalecer a defesa civil, até para que a gente possa entender essas áreas de perigos que hoje muitas delas não estão mapeadas. Um outro procedimento que vai ajudar muito diz respeito à questão da regularização fundiária no município, onde 70% da nossa cidade precisa passar por esse processo e, majoritariamente, grande parte dessa população
está sendo beneficiado, se a gente pode colocar dessa forma, com um programa de regularização fundiária social. E isso permite com que a gente faça atração não só de moradias populares, como também para garantir aí a tarifa social mais barata na questão da energia, da água, contemplando aí uma moradia digna para todos os moradores que estão nessa situação. Então eu vou fortalecer o programa de regularização fundiária, eu vou mapear toda a Ribeirão das Neves, seja com o processo de georreferenciamento, seja com outros processos habilitados pelo mercado, para que a gente consiga entender de fato não só o nosso relevo, como é que está a estrutura daquela população que está morando de forma informal e a partir disso fazer essa atração, né, com programas não só do governo do estado, mas também com o governo federal, mesmo que seja divergente ao meu partido, para que a gente consiga trazer o melhor para Ribeirão das Neves. Vicente Mendonça. Rubens, hoje eu tenho várias entidades que discutem a questão do meu programa Minha Casa Minha Vida, de voltar com o programa Minha Casa Minha Vida, porque nós temos terras disponíveis, fazer uma parceria com o Estado e com o governo federal, porque na verdade a maioria de construção dentro do município não atendeu a classe baixa, o morador que paga aluguel, que mora com o pai, mora com a mãe, mora com os parentes, não teve política de moradia nesse governo. E nós vamos chamar as entidades representativas do município, fazer levantamentos de pessoas que precisam do Minha Casa Minha Vida, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente possa atender e fazer uma política justa de moradia para Ribeirão das Neves. E isso como será feito isso? Com o programa Minha Casa Minha Vida, que já está disponível disponível para atender os municípios que tiverem interesse em fazer políticas públicas na moradia. Diogo Fernandes. Quero dizer a todo cidadão de Ribeirão das Neves que hoje carece de algum benefício social ou que precise da questão da moradia popular, de que você não seja só a porta de entrada, mas que você veja também a porta de saída. E esse mapeamento, para que a gente consiga construir casas populares, tem que ser atrelado também à capacidade de que você consiga se desenvolver, se capacitar para conseguir um emprego que permita você sair dessa condição. Então, no meu governo, atrelar o fortalecimento do desenvolvimento social não pode ser deixado de lado junto ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. A gente não é só um povo pobre, a gente é um povo que tem capacidade de trazer muita mudança para a nossa cidade e tendo um prefeito que saiba conseguir fortalecer o desenvolvimento social atrelado ao desenvolvimento econômico, a gente vai conseguir deixar de ser a cidade das trevas como todos nos chamam por nossas costas. Vamos mudar a realidade de Ribeirão das Neves e está na hora de escolher quem sabe, né, de fato, trazer isso para a nossa cidade. Antes de trazer as considerações finais dos dois candidatos, eu quero dar as considerações finais aqui para o candidato que não compareceu aqui hoje para debater, né? Dar condições para o Túlio Raposo, né? Na próxima, dia 3 de outubro, tem outro debate. Ele que não tem comparecido na imprensa para debater com os candidatos, apresentar suas propostas, segundo a assessoria, se sair de boca a boca é melhor do que vir na imprensa. A Rádio Imperatriz está com as portas abertas, tem o Jornal da Imperatriz que ele possa ir, né, e apresentar uma carta sobre esse assunto, principalmente que hoje que não compareceu. E a rádio, mais uma vez, vem mostrar a transparência e peço você, eleitor, que antes de qualquer voto, pense nas propostas, independente que seja boca a boca ou pela imprensa, porque o candidato ele tem que apresentar a melhor proposta para os seus eleitores. Quando um candidato ele se exclui, não apresentar, principalmente para a mídia local, ou para a mídia federal, ou para a mídia estadual, é porque o candidato deve ter uma carta na manga, pode vir aqui no dia 3, que é o último debate da rádio, e apresentar essa proposta e falar ao vivo também por que não compareceu. Mandou a nota falando que a assessoria, né, o esquema do partido não optou por esse comparecimento aqui na Rádio Imperatriz, em Ribeirão das Neves, na rua José Casimiro Nogueira, 124, aqui no bairro Vaz Alegre. Então tá aí as considerações finais da rádio para o candidato. Coloca a placa dele, por gentileza, Mário Valadares. Túlio Raposo, aí, que ele possa conscientizar que ele que não é de Ribeirão das Neves, mas que o povo de Neves, a Rádio Imperatriz é de Neves, a gente tem que lutar pelo povo de Neves. Então as portas estão abertas, dá condições para ele vir cá, se retratar pelo que nós estamos falando, que ele pode, menos 2 minutos, 3 minutos que eu estou falando aqui, ele pode falar, pessoalmente no jornal ou no meu programa esportivo, no meu programa diário que eu tenho aqui da emissora. Considerações finais, Vicente Mendonça? Quero agradecer à Rádio Imperatriz, onde eu também fiz parte dessa construção junto com você. Eu tenho muito orgulho, viu, Russo? Parabéns aí
esse incentivo de trazer aqui os candidatos para falar as propostas, trazer as propostas para o povo de Neves. Peço a vocês, gente, que entre nas minhas redes sociais, né? Já me apresentei aqui, já falei quem é o Vicente Mendonça. Entre nas minhas redes sociais, contribuam com a sua participação, me dando sugestão, como eu posso fazer um governo melhor para o Ribeirão das Neves. Você pode ter certeza, vai ser com a participação de vocês, eu vou ter condições de fazer algo muito melhor para o Neves. Então sim, sou o Vicente Mendonça, entre nas redes sociais e agradeço a vocês por estar nos assistindo nesse momento, tá? E peço o apoio de vocês, né, de cada um que possa, nesse momento, reconhecer que quem é de Neves, né, quem mora em Ribeirão das Neves, conhece aqui as dificuldades, os desafios que nós vamos ter para governar o município. Peço o apoio de vocês e entre nas minhas redes sociais. Uma boa noite a todos e todas. Diogo Fernandes, suas considerações finais aqui do debate hoje, né, na Rádio Imperatriz. Ô Rubens, agradecer o convite, dizer que sempre que eu for convidado eu vou fazer questão de estar presente. Quero dizer ao ouvinte o seguinte, pessoal, por mais que existam divergências entre eu e o Vicente, por exemplo, pensamentos que a gente pode não compartilhar em alguma coisa, mas a verdade seja dita, a gente tem que externar a coragem que a gente está tendo de vir aos debates. Não é fácil, né, ser sabatinado, processar as respostas que a gente precisa dar da melhor forma para o cidadão, para mostrar que realmente a gente entende aí dos problemas da cidade e de que forma a gente vai apresentar soluções. Feio mesmo, a gente tem um candidato que tem o apoio da prefeitura, que passou 8 anos falando sobre pertencimento, que passou 8 anos falando que aqui é a cidade que gera desenvolvimento, mas tem um candidato frouxo que não consegue vir em qualquer debate, seja ele, como você falou, numa grande rede de televisão, seja numa rádio reconhecida ou até numa rádio local da sua cidade. Isso mostra o respeito que ele vai ter pelo cidadão se infelizmente ele conseguir chegar lá. Dizer que a organização do Partido Novo se deu exatamente pelo motivo de se mostrar uma boa opção para a cidade, dizer que nós estamos à disposição, podem seguir nas redes sociais. Eu respondo a todas as pessoas que me procuram, que me mandam ali um direct pelo Instagram, exatamente para a gente manter esse relacionamento mais próximo e agradecer, Ribeirão das Neves, todas as mensagens carinhosas, todas as mensagens de apoio. Não é fácil, a gente sabe que gastar suor, saliva e sapato é desgastante, a nossa saúde se debilita. No início da caminhada a gente estava gordinho, agora a gente está magrinho. Então, assim, dizer a vocês que a gente conta com todos vocês, apoiem os candidatos que estão aí se esforçando para mostrar a melhor proposta para vocês. Ribeirão, meu nome é Diogo Fernandes, eu quero muito ter a oportunidade de me apresentar cada vez mais, e aqueles que estão concordando, né, com a minha fala, com o meu projeto, que por favor levem o meu nome, levem o meu trabalho aí para outras pessoas, porque eu tenho certeza que Ribeirão das Neves vai ter uma outra história, uma outra realidade. Bom, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos que vamos ouvir. Como a democracia, a Rádio Imperatriz, a Rádio do Povo, a Rádio Neves, nós somos humildes, eu gostaria que os dois candidatos se abraçassem e trocassem o aperto de mão para mostrar que todo mundo unido, independente de partido. Obrigado. Boa sorte. É isso aí, com participação, filmagem de Marli Valadares, né, jornalista, com as respostas, perguntas de Valtinho Menezes. Tivemos hoje aí perguntas dos ouvintes da Rádio Imperatriz, da Rádio Sintonia, né, Maurício Silva, e teve também a participação da Rádio Nova Tropical, do Dario Francisco Freitas. A Rádio Imperatriz termina mais um debate. Lembrando que há 3 de outubro, o último debate, né, com os 3 candidatos a prefeito. Que Deus passa na frente de todos os ouvintes, milhares de ouvintes que mandou aí pelas redes sociais, pelo Facebook, também pela zona da Rádio Imperatriz. O meu muito obrigado. Um abraço, fique com Deus. E aqueles que não acompanhou o programa Vida e Palavras, na quarta-feira tem Marli Valadares, a partir das 21 horas, levando a palavra de Deus para você no programa A Vida e Palavra, às 21 horas, 30 minutos. E também, na quinta-feira, direto da Arena MRV, com a transmissão de Rubano, Marli Valadares, o grande jogo Atlético de São Paulo pela Copa do Brasil. Um abraço, fique com Deus, o meu muito obrigado, uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado, Vicente, muito obrigado, Diogo. Se Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Obrigado, viu?